Esse sou eu, com 14 anos. Esse sou eu, com 17. Com 19, com 20, 23, 24. E esse sou eu, com 27. Dos meus 19 até os meus 27, aliás, agora eu fiz 28 recentemente, então dos meus 19 até os meus 28, eu conquistei 29 quilos. E eu digo conquistei porque eu não ganhei nada, ninguém me deu, foi muito difícil. Foi difícil pra caramba fazer esse negócio. E é exatamente por isso que eu quero compartilhar contigo o que eu aprendi ao longo dessa jornada. E é sobre isso o vídeo de hoje. As principais lições que eu aprendi ao longo desses 29 longos quilos. E a primeira coisa que eu aprendi foi que para mudar alguma coisa na minha vida, a primeira coisa era eu admitir para mim mesmo que eu não estava satisfeito. Era eu admitir para mim mesmo que eu queria mudar. Mas como assim, Gabriel? Isso não é óbvio? Não. Deixa eu explicar. Quando eu tinha 14 anos, eu tentei fazer academia pela primeira vez. Eu lembro que eu conversei com meu pai na época, falei, pai, eu queria fazer um treino, eu não falava muito bem o que eu queria exatamente. Daí meu pai falou, filho, já pensou em fazer academia? Tem uma academia aqui perto de casa. A cidade onde a gente morava tinha uma universidade perto, falou, tem academia lá, vai lá testar. Eu fui lá testar, já cheio de preconceito, já com dificuldade de entender o que era aquilo, não queria admitir para mim mesmo também que eu estava fazendo aquilo para mudar, porque eu não queria admitir para mim mesmo que eu queria mudar, e aí o processo não foi legal. Achei chato, não me adaptei, enfim, larguei de mão. Mas eu lembro que, mesmo tendo largado de mão, toda vez que eu via os meus amigos que praticavam esportes de competição, até principalmente basquete na escola que eu estudava, eles treinavam, faziam musculação, então começaram a ficar mais fortes, etc. E ao invés de eu me inspirar olhando para eles, pensava, quem sabe eu busco isso para mim também. Eu colocava para escanteio esse pensamento e dizia, frescura, isso aí não é pra mim, não preciso disso. E dizia basicamente que estava tudo certo, mas não estava tudo certo. Porque desde aquela época, principalmente naquela época, eu me lembro de detestar de tirar foto. E foi nessa época, inclusive, que eu peguei o desgosto por ter que tirar foto, porque toda vez que eu enxergava uma foto em que eu aparecia, eu ficava desgostoso. Eu olhava para a imagem, eu via coisas que eu não queria ver, eu olhava eu muito magro, eu olhava que de lado eu parecia um poste que desaparecia e isso me incomodava muito, então eu preferia simplesmente não tirar fotos, por exemplo, ou seja, não estava tudo bem. Aí outra coisa que acontecia também que me incomodava muito é que quando eu colocava uma camiseta, exatamente por eu ser alto, eu desde meus 14 anos, acho que com 14 anos eu já era mais alto que meu pai, inclusive, então sempre fui um pouco mais alto. Quando eu colocava uma camiseta, então eu tinha que pegar uma camiseta relativamente grande por causa da minha altura, mas sobrava muito pano no braço e em todo o resto, e isso eu parecia uma sacola, parecia que... hoje eu dou risada, mas na época isso me incomodava muito, então não estava tudo bem, eu queria mudar, eu só não tinha a coragem de admitir para mim mesmo e nem a sinceridade de admitir para mim mesmo que eu queria fazer esse processo, eu queria estar diferente, eu queria ficar diferente. E foi por isso que essa jornada de começar a ganhar peso começou somente com 19 anos, porque eu demorei esse tempo todo para conseguir admitir para mim mesmo que eu queria mudar, que eu queria um corpo mais bonito, que eu queria um corpo mais forte, que eu queria olhar para o espelho e conseguir admirar aquilo que eu estava olhando, eu queria poder sair numa foto e não ter vergonha de me olhar numa foto, de poder tirar uma foto em família, uma foto com os meus amigos e sem ter medo, sem ter desconforto, sem querer ficar sempre lá no fundo, escondido, só com a cabeça aparecendo. Então essa foi a primeira lição que eu tive que aprender para conseguir ganhar 29 quilos ao longo dos últimos 8 anos, 9 anos agora. Para eu conseguir mudar alguma coisa, o primeiro passo é admitir. E nem sempre é tão fácil quanto parece. Então, para dar um pouco de contexto para vocês, antes de ir para a próxima lição, esse aqui sou eu com 14 anos. Esse aqui é os fundos da minha casa, lá no interior do Rio Grande do Sul. Aqui são dois amigos meus, o meu amigo de trás, inclusive, lá tá cheio de farinha, não dá pra ver. Tá cheio de farinha no lombo, porque a gente fazendo, sei lá o que a gente tava fazendo. Acho que era aniversário de alguém, não sei, não sei mesmo. E aqui tinha um campinho, aqui tinha minha cachorrinha, olha que legal. E esse sou eu, esse aqui. Esse aqui sou eu, com 14 anos. Vamos para a próxima lição. A segunda lição que eu aprendi é que meio esforço não adianta. Não adianta. Não adianta. Vai ter meio resultado. Não vai ter resultado nenhum. E eu aprendi isso quando eu tive meu primeiro boom, quando eu tive uma grande transformação, ganhei muitos quilos pela primeira vez na minha vida.
Mas deixa eu contar a historinha de como é que isso aconteceu. Quando eu tava indo pra Alemanha, eu fiz 1 ano e meio de intercâmbio na Alemanha. Um semestre antes de eu ir pra Alemanha, eu pensei, eu tava em Porto Alegre, morando em Porto Alegre, eu tinha pensado, eu quero ir pra Alemanha totalmente diferente. Eu quero chegar lá, um novo homem. Um novo homem. Então eu vou começar a academia. E foi nesse período que eu admiti, então, pra mim mesmo que eu tinha que mudar e que eu queria mudar. Então eu comecei, me inscrevi numa academia, perto de casa, e comecei a ir. Só que tinha toda preparação pro intercâmbio, minha cabeça tava em outro lugar, então eu fiz meio que nas coxas. Qual foi o resultado? Cheguei praticamente igual. Então eu tava ali, provavelmente cheguei na Alemanha com 72 quilos, se eu não me engano, 72 quilos, que eu comecei a academia com 70, eu simplesmente comecei a comer mais e fazer um treino que outro, e aí ao longo desses primeiros 6 meses eu ganhei mais ou menos 2 quilos. Mas beleza, cheguei lá, conheci todo mundo, maravilhoso, sensacional, e eu não deixei de treinar. Eu continuei indo pra academia, mas continuei fazendo basicamente a mesma coisa que eu fiz nesse semestre anterior. Treinando meio nas coxas, quando dava, umas 3 vezes por semana, sem muita intensidade, fazendo ali o que dava na telha, o treininho básico ali que me passava, comendo uma coisa que outra, em casa, sem muita regrinha, sem muito direcionamento, e fui levando assim, ao longo de 2013 inteiro. Inclusive, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, esse aqui é meu irmão, minha mãe, e esse daqui sou eu antes de ir pra Alemanha. Então aqui não dá pra ver muito bem o quão magrinho eu era, mas basicamente aqui eu tinha uns 70 quilos, ó. Então aqui eu já tinha 1,90 m e 70 quilos. E aí eu fui pra Alemanha. Esse daqui sou eu quando eu cheguei na Alemanha. Vê que não mudou muito. Tava mais ou menos parecido ainda mesmo. Aqui era um parque, aí eu virado em pé. Pelo menos aqui eu não caio nunca, né? A base é forte. Esse aqui sou eu, em 2013, na Alemanha também, quando eu recém tinha chegado. Esse aqui é o primeiro mês. Então tu vê que tá tudo meio igual. Essa foto tá meio sofrida, inclusive. Mas beleza. E foi mais ou menos assim que eu fiquei durante os primeiros 7 meses que eu fiquei lá. De novo, eu fiquei 18 meses na Alemanha. Então os primeiros 7 meses, mais ou menos, eu praticamente mantive aquilo ali. Digamos que eu cheguei nos 74 quilos. Honestamente, eu não lembro muito bem quantos quilos, mas eu lembro que eu fiquei virtualmente igual. Até que, mais ou menos em fevereiro de 2014, eu me deparei com a realidade de que eu poderia voltar para o Brasil logo. Porque era incerto se eu ia conseguir ficar um pouquinho mais, no fim eu consegui ficar até dezembro, mas mais ou menos em fevereiro eu pensei, pode ser que eu volte pro Brasil em agosto. Se eu voltar pro Brasil em agosto, depois de experienciar tudo que eu experienciei aqui, eu vivi muita coisa diferente, conheci muita gente diferente, aprendi uma língua nova, mas eu vou voltar igual? Eu vou voltar fisicamente igual? Não, eu não quero isso. Eu já prometi pra mim mesmo que eu ia pra Alemanha diferente, eu não consegui, eu não vou voltar pro Brasil da mesma forma. Então, mais ou menos em fevereiro de 2014, eu tomei a decisão de que eu ia voltar para o Brasil diferente. E foi nesse momento que eu aprendi, então, essa segunda lição, de que meio esforço não adianta. Porque a partir daquele ponto, eu coloquei o esforço completo. A partir daquele ponto, eu me dediquei para aprender a cozinhar, eu comecei a cozinhar, comecei a fazer certas refeições, aprendi a fazer frango, aprendi a fazer arroz, aprendi a montar uma salada, aprendi a fazer as coisas básicas para o meu dia a dia, comecei a montar refeições e levar para onde eu fosse, comecei a controlar a quantidade de calorias utilizando um aplicativo que eu comia todos os dias, não faltava mais treino, ia treinar mesmo que chegasse tarde, ia para academia, até porque lá era muito seguro, então não tinha tanto problema, ia para academia tarde e comecei a fazer uma rotina muito regradinha de alimentação e de treinamento. E durante esse período, de fevereiro de 2014 até dezembro de 2014, eu consegui ganhar mais de 10 quilos. Foi quando eu cheguei então no Brasil, se eu não me engano, eu cheguei no Brasil com 86 quilos. Então, de novo, olha essa diferença. De fevereiro de 2014 até, sei lá, fevereiro de 2013, esse um ano anterior, eu ganhei 4, 5 quilos. E de fevereiro de 2014 até dezembro, que não foi nem um ano, eu ganhei mais de 10. Honestamente, eu não lembro quanto. Por quê? Porque eu decidi que eu estava comprometido e que eu ia colocar esforço total, porque eu queria chegar no Brasil diferente. E, inclusive, quando eu cheguei no Brasil, foi muito legal, porque meus amigos que estavam esperando lá no interior e também em Porto Alegre, quando eles me viram a primeira vez, eles tiveram uma grande surpresa, porque para eles foi no estalar de dedos que eu mudei. E aquilo foi muito recompensador. Mas essa é a segunda lição. Meio esforço não adianta. Para vocês terem uma noção, esse aqui sou eu, início de 2014. Esse aqui, ó. Esse serzinho aqui, ó. Tu vê que ainda não mudou muito, ó. Janeiro de 2014, essa foto, isso aqui acho que é na Eslovênia. E tu vê que a lata continua mais ou menos igual. Esse aqui sou eu também. Se eu não me engano, em janeiro de 2014. Um frio desgraçado, a gente fazendo turismo pela Europa, eu e uns amigos. Mas tu vê que, de novo,
não mudou muita coisa ainda. Mas daí eu quero mostrar para vocês uma foto de agosto de 2014, que é mais ou menos no meio do caminho antes de eu voltar para o Brasil. E esse sou eu em agosto de 2014. Tu vê que obviamente não é nada de estratosférico, mas já tem uma grande diferença aqui. Já começa a ter um corpo aqui se formando, não é mais só aquele fiapo postezinho em cima de uma cabeça em cima, né? Então já tem uma diferença bem, na minha opinião, bem grande desse período. Por quê? Porque eu comecei a colocar um esforço completo ao invés de meio esforço. E a terceira lição que eu aprendi é que se eu não gostar, ninguém vai me obrigar. No livro Garra, a autora explica que existem basicamente 2 motivos principais que nos fazem não desistir de alguma coisa no longo prazo: realização ou necessidade. Necessidade seriam aquelas coisas que são muito importantes para o nosso básico bem-estar, como por exemplo segurança. Então seria teu trabalho ou coisas vinculadas a urgências de saúde. Academia, pelo menos no meu caso, com certeza não estava incluída nessa categoria. Então a gente vai para outra categoria, que é realização. Ou seja, quando algo que a gente está buscando vai nos realizar muito, aquilo ali tende a nos manter preso ao processo. E sendo bem sincero, foi bem por aí que aconteceu o negócio. No primeiro ano de academia, no primeiro ano de musculação, eu não gostava muito. Eu tava entendendo o que estava acontecendo, tudo doía, eu não tava enxergando tanto resultado assim, que nem eu falei, no primeiro ano foi muito difícil. Então foi basicamente na pura força da realização, de acreditar que eu realmente queria alcançar alguma coisa diferente para minha vida e persistir. Mas foi quando eu comecei a enxergar resultado, então do segundo ano para o terceiro, quando eu comecei a ver bastante resultado, que a chavezinha clicou. Porque foi nesse momento que eu comecei a gostar de fazer aquilo, que eu comecei a gostar de ir para academia, eu comecei a gostar de fazer musculação, eu comecei a enxergar e sentir como aquilo estava me ajudando a alcançar algo que para mim era muito realizador. Então eu comecei a trazer esse sentimento bom de estar me aproximando de algo que para mim era importante para a atividade. E quando isso começou a acontecer, tudo ficou mais fácil. Tanto que quando eu voltei para o Brasil no final de 2014, daí 2015, então 2016, 2017, durante boa parte desses anos, eu não criei um outro objetivo. Eu não criei uma coisa nova, agora para tal evento, para tal situação, eu quero estar ainda melhor. Não, mas eu tampouco deixei de ir para fazer treino, deixei de fazer musculação, e não porque alguém estava me obrigando, porque era uma necessidade, mas simplesmente porque eu estava gostando de fazer aquilo. E essa é a terceira lição. É muito importante para conseguir permanecer no médio e no longo prazo, fazendo uma atividade que vai te trazer benefícios, que tu goste de fazer ela. Então essa é a terceira lição que eu aprendi ao longo desse processo. Se eu gostar de fazer, vai ser muito mais fácil eu me manter consistente. Muito mais fácil. Inclusive aqui eu quero mostrar para vocês, ó, esse aqui sou eu em 2015. Eu sei que é difícil de ver, né? Que eu tô aqui eu tô de camiseta, mas ainda dá pra ver que tem alguma coisa ali embaixo, né? Não é caído no ombro como se fosse um cabide reto para baixo. Então aqui eu sei que é difícil, mas dá para observar que eu mais ou menos estou mantendo aquilo que eu tinha conquistado em 2014. Então esse aqui sou eu em 2016, tu vê que não tem muito volume, mas que tem uma musculatura, coisa que antigamente não tinha. Então basicamente aqui eu tô mantendo o físico que eu tinha, que eu conquistei, só melhorando a qualidade dele ao longo dos anos. Por quê? Porque eu gostava de fazer, porque eu gosto de treinar. Hoje em dia eu gosto, é uma coisa que me dá prazer, é uma coisa que me diverte. E talvez a musculação não seja isso pra ti, mas encontre uma alternativa. Se tu quer mudar teu corpo, quer ficar com um físico mais bonito, quer se sentir melhor, e a musculação não vai te dar prazer, encontra uma alternativa. Tem várias atividades que podem moldar teu corpo. É óbvio que a musculação é a mais prática, porque é isso que ela faz de maneira direta, mas de que adianta a musculação ser o jeito mais prático e mais direto se tu não gosta e não vai fazer, né? E esse aqui sou eu 2017, então para vocês verem que realmente meio que só mantive, ó, 2015, 16, 17, o tamanho tá basicamente igual, basicamente só mantive. Por que eu mantive? Porque eu segui fazendo o que eu vinha fazendo e eu gostava, basicamente era isso. E a quarta lição que eu aprendi, e a última que eu quero compartilhar contigo, Titã, é que não precisa fazer sentido para ninguém o que tu quer, a não ser para ti mesmo. Ao longo de todo esse processo, eu comecei a treinar então com 19, isso foi em 2013, estamos em 2021. Então, ao longo desses 8 anos, eu ouvi comentários de tudo que é lado, de tudo que é jeito. Tanto pessoas que me estimularam e disseram isso aí, o Gabriel tem que ficar mais forte mesmo. Geralmente as pessoas que me estimularam foram amigos que também queriam se desafiar, que também queriam ficar mais bonitos, mais fortes, ou o que quer que seja, também praticavam musculação. Mas eu também ouvi muito comentário de amigos
que não necessariamente estavam me estimulando muito a continuar. Aqueles comentários típicos que tu já deve ter ouvido um monte de vezes quando tá tentando trazer uma mudança pra tua vida. Ah, por que tá fazendo isso? Que frescura, que bobagem. Ah, vai te machucar. Aí, ó, vai dar ruim. Aí quando eu me machuquei uma que outra vez, viu? Falei que ia te machucar de tanto ficar fazendo as tuas musculação, de tanto ficar levantando peso. Enfim, a quarta lição que eu aprendi e que eu levei muito ao longo desse caminho todo, eu fui aprendendo ao longo do caminho, é que no fim das contas tu tá fazendo por ti, pra tu ter uma vida melhor, pra tu te sentir melhor contigo mesmo, pra tu te sentir bem na tua própria pele, pra tu sentir orgulho da pessoa que tu tá te tornando. E se tu ficar ouvindo a voz das outras pessoas, tu não vai construir a tua melhor versão, tu vai construir a melhor versão do fulano, do ciclano, do beltrano. Só que a melhor versão deles não vai te realizar. Não vai te dar esse sentimento bom no final do dia, depois de um ano, depois de uma jornada que nem essa, um sentimento bom de realização, porque não é algo que te toca, é algo que toca eles, é algo que faz sentido para as outras pessoas. Então não se preocupe, caso tu tenha sonhos, tu tenha vontades, não necessariamente vinculadas à mudança do teu físico, que faça somente sentido para ti. Se faz sentido para ti, é isso que precisa e já basta. Tá bom, Titã? Era isso que eu queria compartilhar no vídeo de hoje contigo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, antes, Titã, da gente encerrar, não desliga o vídeo, não sai do vídeo. Pra tu ter a melhor gestão de tempo da tua vida, vai no nosso outro canal, Mentoria Titã. Lá eu e o Augusto compartilhamos aquilo que a gente vive, aquilo que a gente ensina sobre como é que a gente conseguiu aplicar uma disciplina maior na nossa vida, ter mais consistência e alcançar objetivos como esse que eu consegui explicar aqui no vídeo também, né? Além de conseguirmos ser mais produtivos, conseguimos também conciliar nossas prioridades e tudo isso. Então, se tu quer isso pra tua vida também, vai no nosso segundo canal, Mentoria Titã, e dá uma olhada no nosso conteúdo, que lá a gente fala um pouquinho mais especificamente sobre os conceitos, técnicas e ferramentas que nos auxiliaram a chegar nesse ponto de vida. Um grande abraço, agora sim, e até o próximo vídeo.